Nós, por nossa vez, que estamos ainda no corpo, precisamos ter toda a consciência de que estamos aqui para mudar para melhor, a nós mesmos, a vida em torno de nós e tudo aquilo que nós pudermos realmente modificar. Lembramos de Jesus, o amigo incondicional das nossas almas, como dizia Divaldo Franco. Ele criou laços absolutamente eternos, porque já os tinha. Era o governador da terra, desde que ela era uma bola de fogo no espaço ainda. E ele vem, torna-se homem, com pai, com mãe, para, em princípio, buscar os discípulos e recriar laços que não tinham começado aqui, mas no mundo espiritual. Os espíritos contam uma história através da mediunidade do Chico. Muito tempo antes de mergulhar no corpo, como Jesus, essa alma extraordinária reuniu todos aqueles que seriam os seus primeiros seguidores quando ele aqui estivesse. E é claro, entre eles estavam aqueles que seriam seus discípulos, aqueles que seriam seus continuadores depois da sua partida. E a pequena história, contada pelos espíritos através do Chico, diz que ao final da reunião, arrebatados, porque todos viriam à Terra, porque viveriam esse momento magnífico de criar laços com essa alma perfeita que era o Cristo. Arrebatado mais do que os outros, alguém disse ao final da reunião: Senhor, de todos os que te seguirem, eu serei o mais fiel. Era Judas. E não por acaso os espíritos contam essa história através do Chico há muitos anos atrás. Talvez para que façamos uma relação daquilo que nós pretendíamos quando mergulhamos no corpo e aquilo que nós estamos conseguindo ser. Mas essa relação com os discípulos foi bem-aventurada, porque eles perceberam muito, assim, meio confusamente, que aquela pessoa era totalmente especial. E quando Jesus se aproxima da praia e fala a Tiago e Pedro pela primeira vez, ele propõe: vem, eu vos farei pescadores de homens. E eles eram humildes pescadores, por sinal, Pedro num mau humor incrível, porque não tinha naquele dia pescado um só peixe. Com o povo, obviamente, Jesus tem um laço imediato, porque as almas sedentas, carentes, escravizadas por Roma, procuram a palavra de Jesus. Procuram o seu próprio interesse, muitas delas enfermas. Aquele homem, aparentemente, curava. E dizia sempre: vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E por isso os amigos espirituais lembram que muitos ficaram doentes novamente, porque curados por Jesus, ao perceber que a saúde física retomava, eles correram para os seus antigos vícios. E aí o desequilíbrio trouxe a enfermidade novamente. Os enfermos do corpo e da alma eram os queridos de Jesus. Ele fez questão de estabelecer laços de compreensão, de esclarecimento a todos aqueles que o procuravam. Laços eternos, porque nós estamos atrás dele até hoje. Lembram-se, amigos espirituais, aqui do sábado à noite, já nos contaram que muitos de nós, enamorados da doutrina espírita de hoje, ouvimos da boca do próprio Cristo o sermão da montanha. E estamos aqui até
hoje. Então ninguém precisa ser vidente, colocar carta, runa, para nos dizer que alguma coisa deu errado. Porque toda a nossa caminhada poderia já ter cessado no planeta Terra. Se nós ainda estamos aqui, é porque deixamos de realizar coisas fundamentais para a nossa evolução. É importante lembrar que a nossa emoção nos governa. E por isso os laços que vamos criando são do nosso interesse. São as afinidades, mas também as perseguições que nós causamos e que hoje nos procuram, tentando abalar o nosso destino. A nossa emoção governa o nosso pensamento, a nossa palavra e, consequentemente, a nossa atitude. Somos o passado em forma de presente, nos lembram os amigos espirituais. Viemos mais uma vez ao planeta numa época complicadíssima, em que parece que o mal está lutando para nos convencer de que ele é que vai dominar o planeta. E nós sabemos que, aparentemente, em minoria, nós que estamos ao lado das forças do amor, venceremos. Provavelmente não nessa existência, mas mais para frente. Eu costumo sempre dizer aos meus amigos que, quando eu desencarnar, eu terei uma grande vantagem. Eu não vou olhar para trás, porque eu não vou estar deixando um planeta de luz, um planeta em que as coisas dão certo, em que não há intolerância, que não há preconceito, que não há escravidão, que não há fome, que não há as necessidades mais prementes provocadas pelos homens ainda. Sem dúvida, nós não vamos olhar para trás. Vamos dar uma descansada e, quem sabe, voltar. Eu tenho um plano que não sei se vai dar certo. Ficar 800 anos embaixo de uma mangueira e quando aqui na Terra, inclusive eu, formos pessoas que não precisarmos de religião, mas cujo bem que fizermos é que nos tornará diferentes, então aí vai valer a pena voltar. Quanta gente eu conheci ao longo da caminhada na doutrina que me dizia: eu tenho certeza que eu estou no planeta errado. Foi um equívoco. Eu não tenho nada a ver com a Terra. Nós temos tudo a ver com a Terra, porque a energia dela, por incrível que pareça, é a nossa escola, é o nosso hospital. Ainda há afinidade de nossa alma com tudo em volta. E por isso ela é sempre para onde nós voltamos. Porque voltam também os nossos amores, voltam os nossos inimigos, aqueles com quem forjamos laços que eles não pretendiam, mas muitas vezes fomos nós que fizemos questão. E aí, claro, permanece o vínculo, difícil de ser desligado, porque é preciso amor, luz, bênção para trocar de sintonia. Quando nós pleiteamos voltar à Terra, vocês sabem, fomos os reis da promessa. Fizemos uma lista de tudo que nós íamos fazer aqui. Claro, os amigos espirituais, na intenção de nos ajudar, de reforçar o nosso destino, concordaram conosco. Mas os laços que nos trazem de volta à Terra e os novos laços que nos garantem o futuro, muitos deles foram organizados antes de estarmos aqui, antes de mergulharmos na carne. E olha, não sei como vai ser para frente, porque vocês sabem que as pessoas não querem mais ter filhos, por exemplo. Na Europa, ninguém mais quer ter filho. Eu tenho amigos que moram na França. Se você quiser chatear uma mulher francesa, é dizer que ela tem que ter um filho, porque está todo mundo distante dessa possibilidade.
Então não sei como será para que voltem tantas almas que ainda precisam de um estágio na Terra, inclusive nós mesmos. Revendo o nosso passado, com certeza alinhamos não só os familiares que teríamos, mas os reencontros com amigos, com amores, com aqueles que nos encontrariam. É todo mundo que faz isso? Não. Tem gente que não tem condição de fazer, não tem equilíbrio, não tem discernimento, mas precisa voltar. Então, os mentores daquela alma organizam, de certa forma, por um período, o seu retorno. E, claro, existe a aprovação da própria pessoa que quer voltar. É como você precisar muito de alguma coisa para a qual você não tem condição. Então você topa tudo, você aceita toda ajuda, porque você quer voltar. Eu me lembro de uma vez, uma amiga dizia para mim: é impossível, Maíse, que eu tenha pedido todas as tristezas que eu já vivi na minha vida. Não é possível que eu estivesse em condições normais para pedir tantas lutas. E um amigo espiritual ao meu lado disse: ela não pediu, ela implorou, de joelhos, em lágrimas copiosas. E ainda assim, o que ela vive hoje é muito menos do que ela fez os outros atravessarem. Por isso, os espíritos dizem que quando nós não quisermos criar laços com alguém, simplesmente deixemos esta pessoa seguir e nós vamos seguindo para o outro lado, se for possível. Porque uma vez ligados, para que nos desliguemos, será preciso amar, renunciar, servir, entender coisas que muitas vezes a nossa alma ainda não quer. Os laços que nos buscam não são só os de equilíbrio, são os de perturbação também. No processo da obsessão, como conhecemos dentro da doutrina espírita, aqueles que foram os nossos adversários nos encontram, muitas vezes, onde quer que estejamos, se nós ainda formos por dentro aquilo que eles sabem que nós ainda não conseguimos superar. Nas escolhas mentais que fazemos, todas têm consequência. Se você pensa muito numa determinada coisa, ela passa a ser uma espécie de filme que te acompanha. E há pessoas que vivem processos mentais tão graves que quando desencarnam, elas não precisam ir para uma região de sofrimento. Elas são o próprio sofrimento. Porque como um filme, aquilo que elas não conseguiram superar, permanece com elas. Como fantasias, como loucura, como um processo que elas não puderam transformar para melhor. Então, se eu creio que sou imortal, que eu vou sair da morte muitas vezes, da vida não vou sair nunca, eu tenho que, desde hoje, estar vivendo um equilíbrio que vai me acompanhar fora da matéria, depois que eu desencarnar, que é como se diz. Eu lembrei agora do Ariston, um orador amigo que já desencarnou há bastante tempo. Ele fazia um trabalho maravilhoso junto a famílias necessitadas. E um dia ele chegou num dos lares que ele ajudava e a senhora, dona da casa, disse: ô, seu Ariston, o meu marido desossou. E aí, querendo corrigi-la, o Ariston disse a ela: não, minha filha, não se diz desossou, é desencarnou. E ela, muito tranquila, repetiu: não, ele era tão pele e osso que ele desossou mesmo. E ela convicta de que ele tinha desossado e não desencarnado. E o Ariston contava essa história acontecida já há muitos e muitos anos, e eu nunca me esqueci disso.
a lógica que a pessoa tem, mesmo com a falta de conhecimento. Ela não tinha a palavra desencarnar, mas ela tinha visto o marido deixar o corpo numa situação de enfermidade muito grande e, naturalmente, ela considerou que ele tinha desossado. Nas doenças buscadas por nós, também existe o laço que nós não conseguimos vencer. Quantas vezes você diz à pessoa: olha, não é por aí. Olha, se eu fosse você, eu agia e pensava diferente. Olha, eu vou dar minha opinião. Eu acho que você precisa modificar nisso e nisso. A pessoa fica irritada. A pessoa deixa até de falar com você, porque ela quer aquela situação da doença, da impossibilidade, da tristeza, do reclamar, do achar que Deus não existe, que tudo veio contra ela, que ela não pode sonhar, porque ela já sabe que não vai dar certo. E para isso é muito difícil. Quando a pessoa se sente confortável numa situação que ela poderia mudar, mas ela simplesmente não quer. Por isso os espíritos lembram que o querer é a grande força do nosso destino. E o amor, a força maior que domina toda a nossa relação com o nosso semelhante. E um dia, com certeza, vai dominar o mundo. Por enquanto, o mundo, em muitos locais, atravessa situações dolorosas, difíceis da gente enxergar pela televisão. Porque há pessoas no mundo inteiro que detêm o poder relativo e que poderiam transformar o destino de milhões, mas não fazem isso. E Jesus sabia tanto desse detalhe que afirmou categórico: a cada um segundo suas obras.